Bom, estamos aqui, né, no nosso encontro da sexta-feira e nos preparando já para o fim de semana. Vamos pensar aí nas coisas boas que nós vivemos esta semana, de segunda a sexta. Pensa aí em 3 coisas positivas que você viveu essa semana. Alguma notícia boa, algum resultado de alguma coisa, alguma luta que você superou, né? Muito bom esse espírito de gratidão. E nos preparando, não importa o que vem no fim de semana, teremos momentos de pausas. Lembra dos 5 minutos? Lembra que eu falei sobre os 5 minutos para sair do modo resolução? Então, mesmo que o fim de semana seja cheio de obrigações, tira os 5 minutos para escutar músicas boas, para contemplar paisagens maravilhosas, um pouco no sábado, um pouco no domingo. Momento de encontrar pessoas, tudo isso é importante, né? Então, hoje vamos falar um pouquinho. Boa tarde para todos. Pessoal de Varginha. Que bom, né? Que pessoal de Varginha tem muito amor por mim. Eu também amo muito, né? Todas as pessoas. Faço o meu trabalho, assim, por amor mesmo ao ser humano, a todas as pessoas. Bom, como encontrar soluções saudáveis para os desafios? Nós temos uma cabeça que sempre busca resolução. Isso é importante a gente entender. A nossa mente racional, ela está sempre procurando resoluções. Nós pensamos com perguntas todo o tempo. Será que eu vou conseguir resolver isso? Será que o meu filho vai passar no Enem? Será que eu vou demorar a ver fulano de tal? Nós estamos fazendo perguntas todo o tempo. E isso significa que a nossa mente racional foi feita para isso, para buscar soluções. Isso é sensacional, né, gente? Porque a gente, então, entende que a gente tem essa capacidade, essa potencialidade resolutiva, tá? O que mina? O que mina a gente é que às vezes a gente fica muito inseguro, muito estressado, muito ansioso e a gente fica muito dependente de opinião, né? A gente fica dependente de modelos, dependente de padrões familiares que às vezes nem sempre a gente pode seguir, né? Antigamente tinha aquela história assim, toda a família tinha que ter um advogado, um médico e um padre. Você imagina essa geração, que é uma geração aí de, sei lá, de 50 anos atrás, ou um pouco mais. Imagina a pessoa ali tendo que ser médica, advogado ou padre sem querer. É uma dor muito grande, um problema muito sério. Então você tem que criar uma resolução, na verdade, de uma coisa que nem é sua, né? Você nem desejava ser médico, você nem desejava ser advogado. Essas coisas estão diluindo hoje em dia, as coisas estão mais conversadas, né? Mais dialogadas, as gerações vão trabalhando isso, essa questão das escolhas, do futuro, não é tão simples assim, principalmente relacionamentos, ainda existe muita pressão, né? Ah, mas você vai casar com fulano, mas fulano isso, fulano aquilo, ou fulana. Então a gente está aí, né? Cheio de padrões que a gente fica inseguro. Devo mesmo fazer isso? Não devo? Eu avanço ou não avanço? A pessoa, e se eu disser não? E se a pessoa cortar as relações comigo? E se eu fizer mal para o fulano? Então, isso são questões que minam as nossas assertividades, que minam a nossa condição de ir em direção a resoluções. A primeira coisa que você precisa entender é quais são os seus desafios. Às vezes o seu desafio está na área mais relacional.
Às vezes o seu desafio está na área mais espiritual. Você quer fazer algo, promover uma vida espiritual ótima, um sentimento de pertença a Deus, um engajamento em algum movimento, mas você nunca consegue, né? Às vezes o seu desafio está mais na área da saúde física, é uma doença atrás da outra. Às vezes é a preocupação com a família. Às vezes o seu desafio é profissional, tanto de identificar qual vai ser a sua profissão, ou de gostar do que você faz, ou de eu aposento ou não aposento, se eu aposentar eu vou ganhar menos dinheiro, o que eu vou fazer? Então, entende? Nós sempre estamos diante de desafios. Você precisa identificar os seus 3 maiores desafios para a gente poder estar pautando soluções saudáveis. Começa por aí, pelo seguinte, para a gente não sentir que a gente está imerso só em questões não resolutivas. Minha vida não anda. Nada acontece. E, na verdade, tem áreas que acontecem, né? Se você, inclusive, está aí me escutando, você tem capacidades que estão preservadas. Você está me escutando, você está com saúde auditiva, saúde de interpretação, atento ao horário da live. Olha que coisa interessante. Você tem muita coisa saudável, não é verdade? Eu me lembro uma vez que me trouxeram uma senhora para eu atender, e trouxeram ela carregada, porque ela estava tão desnutrida, ela estava tão abatida por uma depressão tão longa que ela não conseguia nem energia corporal, não conseguia comer, não conseguia nada. E eu disse para elas o seguinte, para a família: olha, primeiro vocês levem num posto de saúde, tomam um soro, faz uma consulta física muito boa, para ela ter o mínimo de energia para conseguir sentar na minha frente e escutar as minhas orientações. Então, vamos cuidar dela primeiro fisicamente, e assim foi feito, eles entenderam. O que eu estou dizendo com isso? Lembrei disso por quê? Porque você está aí com um mínimo de energia e de potencialidade, né, de consciência para estar aqui me escutando, para estar prestando atenção nessa live. Então já tem muita coisa boa, você não está tendo que ser amparado nesse momento por situações que te deixam, por exemplo, de pé, né? Não é de pé fisicamente, é de pé em todos os sentidos. Você está com esperança, você está com desejo de solução, por isso que você está aqui me escutando. E então você vai pegar toda essa bagagem positiva e começa a selecionar quais são os 3 desafios maiores que eu tenho na vida. Muito interessante, sabe, gente? Porque existem padrões familiares que se repetem. Então, assim, na nossa família, por exemplo, aqui é um exemplo, as coisas... não é muito acidente de carro, não, então eu tenho muito medo de acidente, de morte por acidente. Não, na nossa família é muito desemprego. Presta atenção nisso. E quando eu falo nossa família, não é só você, seu pai, sua mãe, seus irmãos, você amplia isso, porque a árvore genealógica, ela tem a ver também com os nossos avós, com os nossos tios, amplia mais um pouco, né? Pensa aí nos tios, avós, talvez você conheceu algum. Quais são aqueles problemas repetitivos, os desafios? Tem os desafios comportamentais, tem os vícios, tem as insônias. 3 desafios, você pensa. Aí você numera, assim, a força disso. Isso aqui é o que tira mais minha paz, o segundo lugar é esse, o terceiro é esse. Está na área física, está na área relacional, está na área espiritual, está na área econômica, está na área administrativa. Está em que área esses desafios? Vai pensar aí, né? O meu desafio é relacional, a minha filha não conversa comigo tem 1 ano, é relacional. Então vamos lá, vamos buscar soluções saudáveis. A primeira coisa de uma solução saudável é a gente ir enumerando para chegar a coisas pontuais, né? Eu sempre falo para os meus pacientes: pensa que o que você tem para resolver é uma casa de 10 cômodos para limpar. Se você ficar parado diante da casa, falando, eu tenho que limpar, não, mas é grande, não, mas como é que vai ser? Você não vai sair do lugar e você vai se angustiar,
ficar ansioso ou até adoecer. Vamos cômodo por cômodo. Se vamos cômodo por cômodo, um dia chegamos aos 10 cômodos. Isso é uma analogia. Desses 3 que você numerou, pense no primeiro e o que você vai trabalhar sobre isso. E aí a gente precisa buscar conhecimento sobre isso, mínimo. A gente precisa ler alguma coisa sobre isso, escutar ensinamentos sobre isso. Você, por exemplo, que já tem uma vida de engajamento espiritual, religioso, você pode buscar as orientações, né? Nesse sentido, o que a minha espiritualidade, o que a minha religião, o que os meus líderes podem me ajudar, né? Então, buscar um conhecimento que vai além do leigo, da fala. O meu vizinho me disse isso, o fulano, mas eles não são autoridades naquele assunto. Eles podem escutar seu desabafo, isso é muito importante, mas é preciso buscar um pouco mais de conhecimento com relação ao que aquele desafio que a gente tem. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui o exemplo minha filha não conversa comigo há 1 ano. Vamos estudar um pouquinho sobre temperamento. Vamos ver lá o que aconteceu nesses últimos tempos que leva ela a uma atitude tão radical. Vamos sair do senso comum, dos achismos. Vamos procurar uma solução, seja num estudo mesmo que num livro que não é um livro de extremamente especialidade, mas tem um livro sensacional, por exemplo, quando a questão é relacionamento, que eu sempre oriento, tenho orientado no meu curso de cura interior que as pessoas leiam, é Arrancar Máscaras e Abandonar Papéis. Esse livro ajuda fortemente nos nossos desafios de relacionamento de qualquer instância. Entender um pouco mais sobre a questão do amor, as feridas do amor, entender como que o amor forma a nossa personalidade é outra coisa que nos ajuda muito. Nós precisamos parar de passar aquele nivelamento de achar que todo mundo é igual, que todas as situações são iguais. Evitar comparações. Vamos supor que o seu problema é físico. O fulano teve um problema físico semelhante e ele morreu. Ele nunca solucionou. Não, mas o problema do fulano é do fulano, o seu é o seu, mesmo que o diagnóstico seja semelhante. Então, é muito saudável evitar comparações. Então, enumerar os 3 maiores desafios, pegar como cômodo por cômodo qual que você vai trabalhar primeiro, né? Vamos supor que o desafio é financeiro. Não, eu tenho uma vida desorganizada. Não, tem um tanto de aplicativo hoje que ajuda a gente a gerenciar o dinheiro da semana. Procura aí, você vai achar a solução saudável, tá? Troca uma ideia com alguém que você vê que gerencia bem o dinheiro dele, tá? Então, enumerou, pegou qual que é o primeiro, procura conhecimentos que estão além dos achismos, evite comparações. Qualquer comparação é nociva, qualquer comparação. Porque sempre estaremos com alguém acima do que o nosso padrão quer e abaixo. Então, por exemplo, se eu me comparo a uma pessoa que está abaixo do meu padrão, o que eu chamo de padrão? Vamos supor que eu preciso estudar para o concurso, tá? E eu me comparo com alguém que está estudando para concurso 10 minutos por dia, aí eu fico tranquilona. Não, fulano estuda 10 minutos por dia, então não, gente. Não vou me comparar, não vou nivelar para baixo. Eu tenho que ver qual que é a meta que eu tenho, qual que é a minha facilidade de estudo, qual que é o momento que a minha mente está mais ligada, né? Então, não vou nivelar para baixo, mas também não vou nivelar para cima. Fulano largou tudo para estudar 12 horas por dia. Eu não posso largar tudo. Então, eu tenho que adequar a minha vida a uma rotina de estudo, porque a minha meta é passar num concurso daqui a 1 ano, por exemplo. Então, evite comparações e faça a sua meta. Autoobservação. Tem coisas que a gente não pode deixar, questões de rotina, sobrevivências, né? Então, a gente tem que fazer toda uma adequação
de colocar uma disciplina nova para a gente ter alcances de resoluções novas. O desafio, ele pode estar tanto em problemas que você precisa resolver, como também em metas que você quer alcançar. Isso não é exatamente um sofrimento, não é um sofrimento eu, por exemplo, querer fazer um doutorado, mas é um desafio, ok? Eu vou ter que ter toda uma mudança, toda uma disciplina. Nós temos que evitar ideias mágicas de eu achar que só porque eu estou querendo, o querer é importantíssimo, mas ele é o passo inicial. Só porque eu estou querendo vai acontecer. Então, assim, essas coisas rasas, já vou só mentalizar. Não, tem todo um engajamento do seu pensar, do seu sentir, da sua meta, da sua elaboração, tá? E como última coisa que eu quero falar nessa coisa saudável de vencer desafios, nós precisamos trabalhar a nossa mente com a crença de que merecemos isso. Merecemos soluções, merecemos realizações. E esse merecimento não é porque eu sou bonzinho, não é porque eu sou... Não, é porque se eu estou neste mundo, existe um projeto para mim. Eu estou aqui para fazer uma trajetória. E dentro dessa trajetória tem vencimento de desafios, tem metas a serem alcançadas. Não se exclua. Eu nasci para ser infeliz. Não, eu nasci para sofrer. Quanto mais você crer nisso, mais você não vai andar. Trabalhar o merecimento. Eu mereço ter uma boa relação com meus filhos? Mereço. Eu vou ter isso da noite para o dia? Não vou, eu vou construir isso. É um passo a passo. Com um filho eu posso falar mais, com outro eu já falo menos. Aí eu já trabalho mais, talvez, o inconsciente dele, através dos meus diálogos internos, da minha oração. E dentro dessa questão do merecimento, eu mereço vencer os meus desafios, eu mereço atingir minhas metas. Isso não quer dizer que o outro não merece, eu mereço, o fulano merece, todo mundo merece, ok? Aí tem a questão dessa força espiritual. Use a sua fé. A nossa fé, a fé em Deus mesmo, ela é para nos pulsionar, né? Trazer essa pulsão para frente, para frente. Se a gente parte do ponto de que Deus é bom e Ele tem um plano bom para nós, nós podemos acionar a força dele que está disponível, com orações, com meditações, com leituras que possam nos ajudar nisso. Isso são soluções saudáveis. Eu vou falar o que não é saudável. Ficar reclamando e não dar nenhum passo. Nós temos momentos de desabafo. Não, preciso pôr para fora o que está acontecendo. Desabafei um dia, 2, agora bora para a solução. Né? Dentro desses passos que eu coloquei para vocês. O que não é saudável? Acreditar em fatalidade. Né? Nossa, eu estou aqui com esse diagnóstico, nossa, eu já estou fadado à morte. O que não é saudável? Pensar com medo o tempo inteiro. E se dá errado? E se isso? E se aquilo? O que não é saudável? Ficar escutando repetidamente a opinião de pessoas derrotistas e feridas. Não é saudável. O que não é saudável? Ficar comparando com os outros o tempo inteiro. O que não é saudável? Ficar apático diante das coisas. Uma coisa é a sabedoria de saber que agora eu preciso ficar quieta, não é momento de eu falar, deixa eu ficar mais em silêncio, mas a outra coisa é você calar para sempre, você ficar omisso para sempre, isso não é saudável, né? O que não é saudável? Acreditar que Deus está me castigando, que só pode ser um castigo de Deus tudo que está acontecendo, que existe uma coisa cósmica contra mim, isso não é saudável. E quanto mais nós vamos alimentando essas coisas, mais vamos afundando como numa areia movediça, tá? Então, volta aí o nosso vídeo, vai nos passo a passo da questão saudável, é aquilo que
é desafiador, vai te tirar de uma zona de conforto, porém vai te trazer solução. E nós não podemos ligar a solução a tempo não, viu, gente? Tem coisa que você vai resolver em uma semana, tem coisa que é um mês, tem coisa que é um ano, tem coisa que é em 5, mas acontece que quanto mais estamos dando passos solucionadores, mais nós estamos perto da resolução. Tá bom? Gente amada, até segunda-feira. Estaremos aqui juntos. Escuta aí a live de novo. Avisa o pessoal para poder estar escutando. Ajuda a gente aí a divulgar esse trabalho, tá? Tchau, tchau. Excelente sexta-feira. Excelente fim de semana.